Então vamos falar um pouquinho sobre os conversores, tá? Eu vou, acho que, começar falando sobre os conversores. Eu vou pular aqui para o passo 2 e depois eu vou falar dos sensores, propriamente ditos, tá? Teria aqui uma parte de sensores. Vou mostrar aqui 2 sensores característicos para vocês, tá? A gente poderia, principalmente se a gente tivesse lá o laboratório fisicamente, a gente poderia tratar de outros, tá? Mas eu vou inicialmente aqui começar com a parte análogo digital, até porque lá no Tinkercad a gente vai ter algumas limitações quanto a sensores que a gente tem disponíveis, né? Obviamente. Bom, então, pessoal, para começo de história, tá? Não sei se vocês abordaram isso em circuitos lógicos ou não, tá? Então, vou fazer uma introdução conceitual, ok? Para começo de história, a gente tem que aprender a diferenciar o que é analógico e digital, tá? Sinais digitais, vocês estão trabalhando comigo já faz um tempo, suponho que vocês já têm uma noção razoável do que é um sinal digital. A gente associa tipicamente sinais digitais, né, a informações associadas a chaves, né, ou seja, ações tipo liga e desliga, tá? Porém, você sabe que um sinal digital, né, nível baixo, nível alto, na verdade, representam faixas de tensão, tá? Até o momento, a gente está trabalhando com sinais que a gente chama de sinais TTL, né, Transistor Logic, tá? Que é um tipo de padrão de sinalização digital mais antigo, ok? No próximo ano de vocês vão trabalhar com SP32, tá? E com SP a gente vai trabalhar com níveis CMOS, tá? E aí a gente não vai trabalhar de 0 a 5 volts, a gente vai trabalhar de 0 a 3.3, tá? E quando chegar lá eu vou comentar com vocês alguns cuidados que a gente deve tomar, tá? Particularmente quando a gente quer interfacear circuitos TTL com circuitos de nível CMOS. Bom, mas em suma, a gente tem a noção do que é um sinal digital. Sinal analógico, por sua vez, são sinais que normalmente estão associados a sinais que variam livremente tanto no tempo quanto em amplitude, ou seja, cuja dimensão física poderia ser tensão, poderia ser corrente, poderia ser temperatura, poderia ser pressão, poderia ser distância, tá? Uma certa dimensão física, ela está variando livremente. Então, não existe aquela variação, né, que é a variação digital, tá? Eu posso ter uma tensão de 20 volts, mas eu posso ter uma tensão de 20,00001 volts, ok? Eu tenho variações mais livres, tá? Para que eu consiga, no mundo digital, que é o mundo de um microcontrolador, trabalhar com informações analógicas, eu tenho que passar por um procedimento onde é feita a conversão do valor analógico para um equivalente numérico binário. Primeiro ponto que vocês têm que lembrar aí, pessoal, que é um ponto curioso, tá? Que isso daí acontece não só no médio, tá? Isso acontece muitas vezes na graduação, depois o pessoal vai trabalhar com isso daí e esquece. É que quando vocês fazem a conversão de um sinal analógico, e quando a gente usa esse termo sinal, tá, pessoal? A gente está se referindo a algo que tem dimensão física. De novo, tensão, corrente, temperatura, pressão, que vocês imaginarem. pH, tá? E aí vai. Mas quando a gente passa isso por um conversor análogo digital, esse sinal analógico deixa de ter dimensão física, ele deixa de existir temporalmente, ou seja, ele deixa de estar associado a um fluxo temporal, e ao mesmo tempo ele deixa de ter dimensão física, o que a gente passa a ter um número, tranquilo? Esse número por si só, ele não tem dimensão temporal e ele não tem dimensão física associada. Em suma, eu vou transformar lá a tensão 4.5 volts no número 923. E esse número 923, eu vou manipular, vou poder trabalhar com ele como um número qualquer. Tranquilo? A partir do momento que ele está lá dentro do meu microcontrolador, o significado dele, o significado numérico dele, sou eu que tenho que atribuir o significado. Ele deixa de ter a dimensão física propriamente dita associada a ele, tá? Então, como eu já tinha comentado, né, a gente vai fazer essa conversão por um circuito especial, que são circuitos conversores análogo digital, ou em bom inglês, né, ADC, que é o termo mais usado, ou simplesmente AD, né, que a gente acaba usando, tá? Que são os conversores análogos digitais. Depois, quando a gente estiver trabalhando com a arquitetura do microcontrolador, quando a gente estiver falando do interfaceamento direto com o conversor AD, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor o circuito conversor AD que o Arduino usa, tem várias possibilidades de circuitos, tá? No Atmega 2560, que é o Arduino Mega, e no Atmega 328P, que é o Arduino Uno, a gente usa um tipo de conversor, que é um conversor um pouco mais barato de ser construído, tá?
que é o conversor que a gente chama de conversor por aproximações sucessivas, tá? Que ele usa uma técnica específica para conseguir fazer a conversão do sinal analógico no número digital associado, ok? Então, para nós, o conversor AD do Arduino vai fazer a conversão de um sinal de tensão contínuo. Notem que para o Arduino, né, a dimensão que o microcontrolador é capaz de trabalhar são sinais de tensão, tranquilo? O contínuo aqui não é no sentido de ter o mesmo valor, tá? Se bem que ele vai pegar esse sinal e vai fazer a conversão, tá? Ele vai estabilizar o sinal por um certo período de tempo. Mas, em suma, ele é capaz de trabalhar com sinais de tensão, tá? Então, todo sensor que vocês queiram trabalhar com o Arduino vai ter que necessariamente fazer a conversão da dimensão física que ele está tentando sensoriar para a dimensão física de tensão. Tá? A gente tem que largar um sinal que, se vocês não fizerem mais nada, tá? Tem que estar entre 0 e 5 volts, ok? Então, se for um sensor de temperatura, ele vai ter que entregar uma informação de tensão. Se for um sensor de pressão, ele vai ter que entregar uma informação de tensão. Aí, o que acontece? É óbvio que aqui eu não vou explicar o funcionamento dos sensores, tá? E todo o circuito necessário para fazer esse interfaceamento, porque vai muito além do que a gente quer fazer na disciplina. Lá no 4º ano, vocês vão ter aula com o Augusto, tá? E vocês vão ter uma disciplina de instrumentação, onde, essencialmente, ele vai explicar toda a eletrônica necessária para fazer o interfaceamento de sensores com outros circuitos, perfeito? E lá ele vai explicar o papel dos diferentes sensores, qual é o circuito que tu deve utilizar. Tudo o que ele for falar lá no 4º ano se aplicaria aqui ao nosso caso, ok? Eu vou falar de coisas mais simples aqui, de sensores mais simples, certo? Vão levantando a mão aí se tiver dúvida, tá? No caso do Arduino Uno, a gente vai ter 6 pinos que podem ser usados. Esses 6 pinos aqui, pessoal, vocês vão ver que não correspondem ao que o microcontrolador nos entrega, tá? Esses 6 pinos são literalmente os pinos acessíveis pelo Arduino Uno, tá? São os pinos de A0 até A5. Já no Arduino Mega, são outros pinos que... Onde é que eu estou comentando isso daqui? Não comentei. Bom, mas são outros pinos que vão de A0 até A15, tá? São 16 pinos no caso do Arduino Mega. Antes de chegar lá no Arduino Mega, né? Então, o conversor AD do Arduino, tanto do Uno quanto do Mega, ele possui o que a gente chama de uma resolução de 10 bits. O que significa eu dizer que tem uma resolução de 10 bits? Significa dizer que, na melhor das configurações, tá? Que é a configuração padrão que é usada pelas bibliotecas Arduino, eu consigo gerar uma conversão com um número binário de 10 bits. Perfeito? Um número binário de 10 bits, pessoal, significa que eu consigo gerar 1024 valores diferentes. Tá? Grosseiramente falando, valores de 0 a 1023. Perfeito? Por que eu estou falando grosseiramente falando? Porque isso daí significa que eu estou interpretando esse número de 10 bits como um número inteiro, sem sinal, tá? Que é o padrão do Arduino. Notem que eu estou falando padrão do Arduino, não padrão dos Atmega, tá? Que é um pouco diferente, tá? Bom, mas falando ainda em Arduino, que é essa primeira parte, tá? Então, a gente tem uma resolução de 10 bits, todo número gerado pelo conversor AD vai ter 10 bits, tá? Todo número gerado pela conversão AD a partir das bibliotecas Arduino vai resultar em números entre 0 e 1023, que correspondem grosseiramente a valores entre 0 e 5 volts. Então, o 0 correspondendo a 0 volts e o 1023 grosseiramente correspondendo a 5 volts. Ok? Maravilha. Com essa resolução, se a gente pegar toda a faixa de intervalo aqui de tensão de 0 a 5 volts, significa que o nosso AD consegue perceber diferenças de tensão de até 4,88 milivolts aproximadamente, tá? Então, diferenças inferiores a 4,88 milivolts, elas não são percebidas pelo nosso conversor AD, elas são simplesmente desprezadas, elas são arredondadas, ok? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente olhar o sensor que vai nos entregar a informação que a gente quiser trabalhar, tá? Outros pontos. Cada vez que a gente chamar a função de conversão do Arduino, a gente vai obter uma única leitura do valor analógico, tá? Então, eu tenho que acionar manualmente as minhas leituras, tá? E também, a título de curiosidade, tá? Tanto o Arduino Uno quanto o Arduino Mega não dispõem do circuito inverso, tá, pessoal?
o Arduino Uno e o Arduino Mega não tem um circuito que faz a conversão de digital para analógico. Perfeito? O que é uma limitação, tá? Em alguns casos, nós gostaríamos de ter esse tipo de circuito. No ESP32, vocês vão ter um circuito DAC, tá? E se vocês precisarem de um circuito mais clássico, existe um circuito, existe um Arduino, que é o Arduino DUI, e a gente tem algumas versões lá no laboratório, tá? Que tem um bom conversor DAC lá integrado dentro dele. O mais próximo de um conversor DAC, que eu digo que na verdade que não é um conversor DAC, tá? Tô dizendo aqui, né? Seria o PWM, tá? Que o pessoal usa como se fosse, mas não é. É uma coisa bem diferente, ok? Inclusive, nas bibliotecas do Arduino, eles usam um termo horrível na hora de usar PWM, que eu vou comentar quando a gente chegar lá nesse carinha, tá? PWM, pessoal, ele produz um sinal digital, tá? Ele está produzindo um sinal 0 ou 5 volts. Ele não é capaz de produzir tensões intermediárias, tá? Bom, qual é a função que a gente usa, então, para fazer a conversão, para acionar a conversão do AD? A gente usa simplesmente essa funçãozinha chamada analog read, tá? Com o pino, podendo ser esse pino de A0 até A5, perfeito? E ela retorna, então, um número inteiro entre 0 e 1023, tá? Maravilha. O que mais que eu posso dizer para vocês? Do jeito que a função analog read é implementada, do jeito que a documentação da biblioteca do Arduino nos informa, isso daí, de vez em quando, a gente tem que verificar, tá? Então, até vou abrir aqui com vocês o analog read, tá? Para ver se mantém ainda, né? Tanto no Uno quanto no Mega, a gente tem, então, cada conversão tomando cerca de 100 microsegundos, ok? Maravilha. Tá, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, 100 microsegundos. Esse tempo, pessoal, depois a gente vai poder modificar, dependendo do tipo de conversão, tá? Que a gente utiliza, da frequência do conversor AD. Tem uma série de coisas que a gente poderia configurar aqui que a função analog read não faz, tá? Ela trabalha com uma configuração padrão, tá? Se eu tenho valores analógicos tomando 100 microsegundos para gerar a conversão, significa grosseiramente que eu consigo fazer essa conversão no máximo 10 mil vezes por segundo, que me corresponderia a no máximo 10 mil amostras por segundo, tá? A gente chama de kilosamples. Quando vocês voltarem lá para o laboratório, vocês vão olhar o osciloscópio lá do laboratório digital e vocês vão do laboratório lá, dos laboratórios, osciloscópio digital dos laboratórios, perdão, e vocês vão ver lá que no osciloscópio vai estar escrito assim, ó, 1 gigasample, 2 gigasample, 10 gigasample. Tem a ver justamente com o fato do osciloscópio ser um osciloscópio digital, ou seja, ele fazer um processo de conversão análogo digital, tá? E está gerando um certo número de amostras. Nosso Arduino, na melhor das hipóteses aqui, usando a analog read, consegue gerar 10 mil amostras por segundo. Só que isso não é bem verdadeiro, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma coisa que vocês têm que tomar atenção. A função analog read, ela literalmente trava a execução do código, tá? Do jeito que ela foi implementada pelo Arduino. Já tinha comentado com vocês que eu achava a implementação do analog read e depois vou achar o analog write também parecido com isso, tá? Mal feita. Não é que é mal feita. Mal feito acho que é um termo meio forte da minha parte, tá? Ela não é tão bem implementada quanto as outras funções, porque eles tentaram generalizar demais, tá? Para o cara que não entende nada de eletrônica, é muito mais fácil saber, ó, bota uma coisa, liga ali, chama analog read, tu vai ter a conversão. Tem um monte de erros aí no meio dessa história, tá? Que não são considerados, que o pessoal tende a desprezar, que são problemáticos, tá? Mas, digamos assim, a gente tende a desprezar isso, tá? Não levar em consideração, ok? Mas, de novo, do jeito que ela foi implementada, ela trava a execução do código por 100 microsegundos. Ou seja, chamou analog read, vai demorar 100 microsegundos para ela retornar o valor e para tu conseguir continuar a execução do teu código. Então, vocês não conseguem, na prática, ler 10 mil amostras por segundo, tá? Se vocês tiverem outros códigos, né, outro trecho de código, depois do analog read, tá? Vocês vão ter uma taxa inferior. Mas, de novo, né, tem como a gente alterar essas velocidades, tá? Inclusive para velocidades significativamente superiores, se não me falha a memória. Isso aqui não está pronto ainda,
Mas deixa eu verificar aqui para vocês. Eu pretendo aprontar isso essa semana, tá? Deixa eu só confirmar para vocês isso. Um segundinho só. Só para dar uma noção para vocês, né? É um capítulo que eu estou acabando ali. Mas se eu não me engano, poderia ter olhado aqui no datasheet, talvez fosse melhor. Mas se eu não me engano, ele chega a umas frequências até bem razoáveis de conversão, tá? Se tu interfacear diretamente, né? Depois a gente vai ver isso, né? Lembrando de novo. Deixa eu ver aqui se eu falo. Que a frequência varia de acordo com o padrão de conversão que a gente utiliza, tá? Mas existem algumas referências de máximas frequências de conversão que a gente pode ter. Só um segundinho. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês rapidamente. Um segundo só, pessoal, para eu procurar aqui no texto. Até 200 kHz, tá? 200, não, perdão, minto. A frequência do AD vai até 200 kHz, considerando que a gente tem uma conversão ocupando 13 pulsos, então a gente teria aí a frequência máxima, 250, dividido por 13. 20 kHz, grosseiramente falando, tá? Dependendo do tipo de conversão. É superior às 10 mil amostras por segundo que o Arduino nos dá, né, como referência, tá? Se a gente for fazer o interfaceamento direto, tá? Maravilha. Bom, voltando lá para a nossa lâmina ali, tá? Bom, ok, então a gente tem essas características, então ao usar o analog read, cuidado, tá, pessoal? Porque realmente vocês vão ter que olhar com critério o uso dele, porque ele vai tornar o código de vocês mais lento, tá? Do Arduino Uno eu já falei, do Arduino Mega são 16 canais, o resto aí já está tudo comentado, tá? E a referência aqui de 0 a 5 volts a gente pode mapear para um número para outras faixas de tensão usando aqui o analog reference. Deixa eu mostrar um exemplo simples aqui para vocês vão olharem aqui que do ponto de vista do Arduino é uma coisa bastante simples a gente usar o conversor AD, tá? Não sei como é que eu estou nomeando isso, mas vou nomear assim. Ok. Eu vou pegar aqui, vou botar um potenciômetro, um protoboard e um Arduino. É só isso que a gente precisa para esse exemplo simplesão. Depois a gente vai modificar ele, tá? Mas por enquanto o que a gente precisa é isso. Correto, tá, pessoal? Eu já vou indicar, eu vou fazer aqui ligação e depois eu vou comentar isso com vocês, tá? Vamos lá. Vou ligar aqui nos 5 volts. Tá. Ligar a terra. Tá. 5 volts a gente vai puxar aqui a mesma referência aqui da placa, tá? E o terra a gente vai puxar aqui da placa também. Ok? Maravilha. E aí a gente puxa aqui a parte aqui que corresponde a uma tensão variável ali para o pino A0, tá? Então aqui eu vou gerar só um procedimento aqui simples, tá, pessoal, de conversão. Código extremamente simples. Tá? A gente não precisa dar pin mode, tá? Porque o pino vai ser analógico. Então aqui a única coisa que eu vou fazer vai ser iniciar serial, tá? Para poder mostrar para vocês. Poderia, obviamente, ter pego o LCD aqui, mas como eu estou fazendo uma construção rápida, né? Eu vou fazer simplesmente aqui uma leitura, tá? Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, tá?
Depois eu vou comentar o porquê, tá? Qual cuidado? Usar o inteiro, tá? Seguida nos cálculos, eu vou mostrar para vocês que existem alguns cuidados que a gente tem que avaliar, tá? Para começo de história, bom, vamos fazer aqui uma conversão, então. Na verdade, isso daqui está nas lâminas, tá? Eu vou comentar em seguida. Essa conversão, só vou pegar essa expressão aqui, 5 vezes y por 1023, tá? Para não ter que calcular a regra de 3 na minha cabeça aqui, que eu sempre tenho que calcular, nunca me lembro. 5 vezes x dividido por 1023. Eu estou dizendo aqui para vocês, já estou avisando antes, que esse código tem um erro. Esse erro é chato porque ele não é aparente, tá? Lido. Bom, podemos botar o x direto aqui. Tá? E aqui eu vou botar um delayzinho, pessoal, só para dar um tempinho, né? Não ficar esse código aqui enlouquecido, mostrando aqui valores para gente, tá? Aqui é literalmente para travar o código mesmo, tá? Esse delay. Então tá ali, né? Tá lendo 1023, tensão 5, né? Agora vocês vão ver o erro, vamos ver se vocês se dão conta do erro. Ó, eu vou mexer, talvez eu tenha que tornar mais lento aqui, tá? Deixa eu botar aqui 10. Para vocês conseguirem perceber o erro. Ó, mexi. Vocês viram que eu mexi no valor aqui da conversão. O primeiro valor é a conversão, que está dando 839. O segundo valor seria a tensão equivalente a esse número, tá? Lembrem-se que aqui no pino A0 eu tenho uma tensão. Vocês podem perfeitamente não acreditar no professor. Devem não acreditar no professor, inclusive, né? Não só podem, como devem. Duvidem sempre. Só vou pegar aqui o pino, tá, pessoal? Para mostrar para vocês, tá? Vamos dar um zoomzinho aqui. Código. H, vamos lá. Ó, tensão é 4.1, mas a gente está dizendo que é 4, né? Vamos continuar mexendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Desculpe. Vou pegar aqui no 4, ó. Tensão é 4.2 e eu estou dizendo que é 4, né? Tensão é 4.6, eu continuo dizendo que é 4. Vocês viram que para 941, valor convertido 941 e valor convertido 859, está dando o mesmo número. Quem é que se arrisca aí a dizer qual é o erro? Professor, é por causa da divisão de inteiros na expressão, né? Isso, na linha 7, né, pessoal? Isso daqui é um erro extremamente comum para programador desatento em C, tá, pessoal? O que que acontece? Como é que a linguagem interpreta? A linguagem interpreta que x é um número inteiro, 5 é um número inteiro. Consequentemente, 5 vezes x é um produto de dois números inteiros. A regra em C diz sempre que o produto de dois números inteiros vai dar um número inteiro. Perfeito? Ponto 1. O resultado de 5 vezes x é um número inteiro que é dividido por um outro número inteiro. Consequentemente, um inteiro dividido por outro inteiro tem que obrigatoriamente resultar num número inteiro. Perfeito? E vocês estão observando isso daqui, né? Porque ele só dá, ó, pode mudar aqui o valor lido, que ele dá sempre o mesmo valor de tensão. Se vocês notarem, ó, ele sempre vai dar 4, 3, 5. Deixa eu mexer aqui, desculpe. Ó, 3, estão vendo ali? Ó, continua sendo, ó, 2. Ele não dá nenhum valor fracionário, se vocês perceberem, tá? Isso tem várias formas de eu modificar, tá? Talvez a forma mais elegante fosse essa, que é fazer o typecasting, tá? Vocês vão ver que vai resolver, mas tem uma forma mais simples, né? Ó, agora vocês estão vendo que está correspondendo, viram ali? Vocês estão vendo que eu estou mostrando só com uma casa decimal, né? Mas eu poderia mostrar com mais casas, tá?
mas ele está agora representando. Para mostrar com mais casas decimal, é só alterar aqui para 2 casas, perfeito? Então, eu poderia fazer o typecast, né, que seria dizer, literalmente aqui para o compilador, eu estou dizendo, interprete um número inteiro x como se ele fosse um número em ponto flutuante, e aí eu estou fazendo o produto de 5, que é um número inteiro, por um número em ponto flutuante, tá, por um float. O resultado disso é um float, tá, e aí estou dividindo um número fracionário por um número inteiro, que dá um número fracionário, perfeito? Ou uma outra forma, que isso daí geraria o mesmo resultado, mas eu acho que talvez fica mais confusa para vocês, é eu ter feito isso ou isso, perfeito? Que aí eu transformei aqui o 1023 em um número em ponto flutuante, tá? Em um float, um literal em ponto flutuante. Tá? Vocês vão ver que vai dar na mesma. Olha, estão vendo? Tá? Aí vocês escolhem o que vocês preferem fazer, tá? Eu gosto, em código, eu gosto, apesar de a gente fazer bastante aquilo ali, botar só o pontinho, eu gosto de ser bem explícito no que eu estou querendo dizer, né? Então, vou até explicar, né? Convertermos x para float para que o resultado não seja sempre o inteiro. Notem que isso aqui não tem nada a ver com microcontrolador, tá? Isso aqui é a linguagem C mesmo. Ok? Então, aqui eu estou conseguindo, né, pessoal, fazer a leitura do meu valor, que bonito, né? E fazer a conversão ali pro valor equivalente. Tranquilo? Certo? Tá. Quem é que me diz por que essa montagem aqui que eu fiz, ela tende a ser infeliz, né? A gente faz isso daqui, tá? Mas ela tende a ser infeliz do jeito que eu montei. Hein, pessoal? Quem é que me diz qual é o pepino nesse circuito aqui? Nosso circuito. Se eu levar esse potenciômetro aqui a zero, né, pessoal, eu estou botando um curto-circuito entre o VCC e o Terra, né? Concorda comigo? Curto-circuito entre o VCC e o Terra, nesse caso, representa o que um curto-circuito é, né? Significa que não existe diferença de potencial, né, entre o pino dos 5 volts e o pino do Terra. Ou que na prática a gente está determinando isso pelo fato de existir uma resistência muito pequena entre os 2 pinos. Como a tensão aqui é fixa, né, uma tensão de 5 volts, significa, em razão da baixíssima resistência que está aparecendo aqui entre esses 2 pinos, muito próxima de um curto-circuito, né, significa, então, que vai circular uma corrente potencialmente elevada, tá? Só que esses 5 volts são regulados aqui por um reguladorzinho de tensão, tá? Que a gente está drenando, então, um excesso de corrente a partir dele, tá? Teoricamente, a gente poderia até danificar o regulador, ok? Então, não é conveniente que se faça esse tipo de montagem. Se vocês montarem desse jeito no Arduino físico, dá pau? Não. Porque o negócio é tão bem construidinho, tá, pessoal, que não dá problema na prática. Mas digamos que seria de extremo bom tom a gente limitar a corrente. Ah, mas como é que eu consigo fazer isso, professor? Simples, né? Vocês botam uma resistência. Ali. De quanto? Ah, boa pergunta, né? Aí depende qual é a corrente que vocês querem limitar, né, pessoal? A gente tem 5 volts, digamos que vocês queiram limitar essa corrente a, sei lá, que a gente pode chutar aí, 50 miliamperes. Então, vocês poderiam botar aí 5 volts, 50 miliamperes. Pode ser 100 ohms, né? A depender do potenciômetro, isso pode ser alto, tá? E aí, aqui no potenciômetro... Não, 250K. A gente mal vai sentir esses 100 ohms, tá? Podemos rodar de novo. Tá? Vamos ver aqui a tensão, ó. Só que agora a gente nunca vai conseguir chegar, assim, no zero exato, tá? Opa, desculpe. Oh, meu Deus. Na verdade, aqui eu fiz uma caquinha aqui, né? Que eu não tô fazendo... Ah, não. Sim, né? Tá aqui a caquinha, né? Se eu não ligar no Terra, realmente não vai funcionar nunca, né? Tá o pino flutuando. Tá? Oh, meu Deus. Tá ali, né? Agora a gente tem... Só que a gente nunca conseguiria chegar no zero, né? Vocês estão vendo que aí o máximo que eu chegaria ali seria em torno de 2 milivolts, que nesse caso aqui não representa nada. Pessoal, a gente pode usar esse tipo de abordagem, tá? Como um outro tipo de entrada.
nada nos impede de utilizar esse carinha aqui agora como se fosse um botão. Só que agora eu teria um botão circular, né? Concordam? Que eu poderia produzir tensões diferentes e, em razão dessas tensões diferentes, regular algum comportamento. Então eu teria aqui um outro tipo de botoeira, né? Um botão rotativo, por assim dizer, tá? A gente pode usar isso como mais um elemento de construção de interface homem-máquina. Ok? Alguma dúvida até agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá, vamos adiante, então. Eu vou parar logo em seguida, tá? Mas tem algumas coisinhas a mais que eu quero passar para vocês. Então, esse exemplo a gente já fez, tá? Então, resumindo o que a gente viu até agora, né? A menos que eu faça uma configuração diferente, o conversor AD do Arduino me trabalha com sinais de 0 a 5 volts, esse conversor trabalha com números de 10 bits, gerando um inteiro entre 0 e 1023, com o 0 correspondendo a 0 volts e o 1023 correspondendo a 5, tá? Desse jeito, a gente consegue montar uma regra de 3, tá? Que é o que eu tinha feito lá antes, de forma a converter o valor numérico para tensão equivalente, né? Se 0 volts corresponde a 0 e 5 volts corresponde a 1023, eu posso fazer um x correspondendo a y, né? Regrinha de 3, a partir dessa regra de 3, eu consigo determinar a partir do valor y convertido, qual seria a tensão x equivalente. Tranquilo? E por que que isso é importante, gente? Por que que essa expressão aqui é importante? Porque os nossos sensores vão nos entregar uma informação de tensão. Então, o meu sensor vai entregar, olha, tantos graus corresponde a tantos volts. Eu consigo ler um número, que é o número y, que é um valor, digamos, 500, tá? E a partir do número 500, eu consigo determinar qual é a tensão equivalente. Usando a tensão equivalente e usando a regra do sensor, eu vou conseguir, então, determinar a temperatura, tá? Que é o próximo passo que eu vou descrever aqui para vocês. Então, basicamente, a gente segue um procedimento, tá? Caso ainda exista uma regra de conversão adicional, a gente tem que elaborar ela à parte. Normalmente, a gente vai fazer o quê? Vai associar a tensão X a uma outra grandeza. Só para dar um exemplo mais complicadinho. Não, mais complicadinho não, porque esse daqui ainda é linearizado, tá? Esse exemplo aqui, na verdade, ainda é simples, tá? Mas vamos pressupor um sensor de temperatura que ele me gere as seguintes relações, ó. Menos 20 graus Celsius correspondendo a 1 volt e 200 graus Celsius correspondendo a 4 volts e meio. Perfeito? Então, seria um sensor que me entregaria tensões de 1 a 4 volts e meio. Qual é o problema aqui dessa relação desse sensor? Um dos problemas que a gente tem aqui é o fato que o ponto correspondendo a 0 graus não corresponde a 0 volts. Tranquilo? Ele é uma tensão intermediária entre 1 e 4 volts e meio, tá? Então, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de um deslocamento do zero, tá? Eu vou ter que dizer qual é a tensão correspondente ao zero de temperatura. Vou ter que descobrir isso, né? Vou ter que, de uma forma, criar uma associação que me permita dizer 0 graus corresponde a tantos volts e usar isso na minha expressão. Mas antes de fazer isso, eu vou usar uma regra de 3 para tentar determinar quais são as proporções. Em suma, qual é a variação de tensão, de temperatura, perdão, para uma certa variação de tensão. Tá? Então, aqui a gente faz o quê? A gente constrói a regrinha, ó, pessoal. 1 volt corresponde a menos 20 graus, menos 20 graus. 4 volts e meio, 4 volts e meio, corresponde a 200 graus, tá? O que eu quero determinar? Eu quero determinar a relação entre tensão e temperatura. Maravilha? Primeira coisa que eu vou fazer, então, é determinar a proporção. Como é que eu determino a proporção? Eu vou tirar o intervalo aqui de variação. Então, vou pegar qual é o intervalo entre a menor tensão e a maior tensão? 3 volts e meio. Qual é o intervalo entre a maior temperatura e a menor temperatura? 220, que é essa expressão aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? Maior tensão menos a menor tensão, maior temperatura menos a menor temperatura. E vou associar isso ao que eu vou chamar de tensão normalizada e temperatura normalizada, que na verdade, ou compensada, se vocês preferem, que a gente vai fazer uma compensação para os pontos em zero. Ou seja, eu vou dizer que, eu estou dizendo aqui, através dessa relação, que o zero do xn corresponde ao zero do tn, tá? E para conseguir voltar isso para a tensão real
e para a temperatura real, eu vou ter que fazer essa relação. Como é que a gente monta essa relação? Eu digo que o Xn é a tensão real menos a menor temperatura, a menor tensão possível. E vou dizer que o Tn é a temperatura normal menos a menor temperatura possível. E a partir dessa expressão aqui de cima, eu vou montar uma regrinha de 3. Então, vou usar essa expressão. Tá aqui, ó, resulta em 3,5 volts e 220, né? Montei uma regrinha de 3, cheguei nesse carinha aqui, né? A partir desse cara, eu consigo isolar a temperatura. Tn nada mais seria do que 220 vezes Xn dividido por 3,5 volts. Só que eu tenho que lembrar que tanto o Tn quanto o Xn não são a temperatura real e a tensão real. Elas são aquelas tensões e temperaturas compensadas, né? Eu fiz um deslocamento do ponto do zero. Então, eu substituo a expressão do Tn pela expressão da temperatura real e substituo a expressão do Xn pela expressão da tensão real. E aí eu consigo montar, então, uma expressão de cálculo da minha temperatura a partir da minha tensão. E aí, cara, como é que a gente faz isso? Como é que a gente verifica? A gente substitui, tá? Eu sei aqui, vamos lá, pego essa expressão, né? Eu vou lá agora e pego a minha definição aqui, ó. Pô, 1 volt tem que me dar menos 20 graus Celsius, concorda comigo? Então eu vou testar, vou botar 1 volt ali na expressão e vou ver se dá menos 20. Vamos ver isso? Se eu botar 1 aqui, eu vou ter 1 menos 1, concorda comigo? 1 menos 1 dá 0, 220 vezes 0 dá 0, 0 menos 20 vai me resultar na temperatura menos 20 graus. Da mesma forma, se vocês botarem aqui 4,5 volts, vocês vão ver que a temperatura resultante vai ser 200 graus Celsius. Tá? Então, essa expressão aqui me permite fazer a conversão. Tá, esse é um método de fazer a conversão. Esse tipo de processo, pessoal, que eu mostrei aqui para vocês, só serve para sensores muito, muito simples, onde o sensor te gera uma faixa de medição, menos 20 graus a 200 graus, que a gente chama de uma faixa linear, é uma reta, associada a uma variação linear de tensão. Então, na verdade, aqui, se eu fosse traçar a curva temperatura por tensão aqui, eu teria uma reta. Perfeito? Eu só estou tirando, por assim se dizer, a equação da reta por esse processo aqui que eu expliquei para vocês, tá? Sem ter que desenhar a reta, poderia desenhar e tirar pelo desenho, tá? Para conseguir obter a temperatura a partir da tensão. Lembrem-se, o que eu obtenho no microcontrolador é um número, o Y. A partir do Y, eu consigo determinar a tensão. Perfeito? A partir da tensão X, usando uma regrinha aqui, eu consigo obter a dimensão física que eu quero. Que é o que eu quero medir, que é o que eu quero mostrar no meu código. Tranquilo? Aí vocês poderiam perguntar, professor, e se não for uma reta? Se não for uma reta entre tensão e a medida que eu quero? Cara, aí vocês vão ter que olhar no datasheet. No datasheet, provavelmente, vão constar fórmulas, né, expressões de conversão. Ou ele vai dizer, use só a faixa linear, alguma coisa, algum tipo de informação vocês vão ter lá, que vai passar para vocês a noção de como é que vocês extraem a informação que vocês querem a partir da tensão. Eu me lembro num Arduino Day que aconteceu alguns anos atrás, o professor Augusto foi lá mostrar um sensorzinho, que eu acho que era um sensor de elevação, de altitude. A elevação em relação ao solo, tá? Esse sensor, para conseguir a altitude em relação ao solo, a altitude, não em relação ao solo, em relação ao nível do mar, perdão, tá? Ele tinha que calcular a pressão, etc. Cara, em suma, ele mostrou o datasheet, a expressão, tinha uma biblioteca para fazer o cálculo, tá? Mas ele mostrou no datasheet a extração do datasheet lá, mostrando o cálculo, né, cara? Era uma folha de cálculo, tá? Para conseguir obter a partir da informação da tensão qual seria a elevação em relação ao nível do mar, tá? Era um bocado de cálculos ali para conseguir fazer essa expressão. Aqui eu estou mostrando, de novo, sensores mais simples. Ok? Tem mais coisa? Tem mais coisa, tá? A gente já vai ver em seguida como é que a gente vai relacionar essas entradas analógicas, então, aos sensores, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Ficou alguma dúvida até o momento aí, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
Dou-lhe 3. Então tá, gente. Assim, o uso do AD em si, vocês viram que, salvo algumas informações que eu ainda não passei para vocês, é uma coisa bastante simples, né? A gente dá essa instrução, tá? Faz a leitura e aí pode trabalhar com esse número da forma que bem entender. Porém, muito embora usar o AD no Arduino seja uma coisa bastante simples, a gente vai ver que existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, tá? Que a gente ainda não abordou. Um dos cuidados seria um cuidado do ponto de vista de circuito, que não foi abordado aqui, tá? Por que eu não abordei aqui? Porque eu estou considerando que as flutuações aqui que eu estou produzindo de tensão são muito lentas, tá? Mas a gente vai ver que a gente vai precisar, ainda bem que o Cláudio comentou com vocês, né, isso, nas aulas anteriores, né? Vocês olhavam assim, vocês deviam pensar assim, para que o professor Cláudio está falando isso, né? Mas vou dar um exemplo aqui bem palpável, né? A gente vai precisar aqui na entrada dos pinos analógicos ter um filtro passa-baixas, tá? Aí eu vou dizer para vocês assim, se vocês pegarem 100 montagens com Arduino, 99,9 montagens não vão apresentar o filtro passa-baixas, tá? Isso significa que potencialmente eles estão assumindo a existência de um erro que pode ser grande ou não, tá? Dependendo da situação. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é importante, ok? Então a gente vai ter que ter um filtro passa-baixas, tá? E aí depois tem alguns cuidados com o uso da analog read que a gente tem que tomar, tá? E com o uso dos sensores também, que aí na aula que vem eu vou continuar comentando com vocês.